E aí eu olhei e eu comecei a reparar o seguinte, que os ateus não conheciam o argumento da defesa da existência de Deus. Eles não entendiam os argumentos cristãos, eles não conheciam, eles não sabiam. E o contrário era verdadeiro. O contrário não era verdadeiro. Os cristãos conheciam perfeitamente os argumentos ateus. Eles sabiam explicar perfeitamente, estavam todos lá. Então, quando eu comecei a contrastar os dois, eu falei, cara, é muito mais coerente o lado que diz que Deus existe. E eu me fechei no quarto, uma madrugada, com a Suma Teológica. E eu falei, bom, São Tomás de Aquino tiver errado. São Tomás de Aquino é um dos grandes defensores. Sim, claro. Das provas da existência de Deus. Se ele tiver errado dos argumentos de defesa da existência de Deus, se ele tiver errado, eu não preciso acreditar que Deus existe, né? Vamos ver se, afinal, São Tomás de Aquino deveria, pela lógica, ser um monge medieval, retrógrado, ignorante ou qualquer outra coisa. E aí eu começo a ler São Tomás de Aquino e eu passo a noite inteira lendo São Tomás de Aquino. Quanto mais eu leio, mais eu me convenço de que ele está coberto de razão, da sabedoria dele e assim, a coerência é avassaladora, é um negócio surreal, assim, a coerência de São Tomás. E aí, quando eu termino, né, esse estudo, que são horas assim, eu tranco a porta e falo, cara, vou horas aqui, eu saio de lá e falo, cara, Deus existe. E eu fico um tempo pesquisando, durante aquela semana pelo menos, porque primeiro eu me convenço que Deus existe, depois eu penso, bom, mas qual religião deve ser verdadeira? Será que eu viro muçulmano? Ou sei lá o quê, entendeu? E aí eu percebo que claramente a civilização, a nossa civilização ocidental é construída pelo cristianismo. Então, uma coisa que vai me chocando, que os grandes filósofos, os grandes artistas, então, por exemplo, sei lá, Rafael, a arte de Rafael, a arte de Michelangelo, a arte das catedrais, a arte ocidental era cristã. A música clássica, ela era cristã. Os grandes escritores da literatura, Shakespeare, Dostoiévski, Dante Alighieri, um dos livros que contribuíram para a minha conversão foi os Irmãos Karamazov, Dostoiévski, que tinha toda uma discussão sobre isso. E aí eu começo a entrar nessa discussão, eu leio Don Quixote na época, eu começo a ter contato com a civilização ocidental, com a grande história da literatura, da cultura, e tudo era tremendamente cristão ou católico mesmo, a maior parte católico. E aí, conforme eu vou vendo essas coisas, eu falo, olha, você vê o tipo de civilização criado pelo Islã, por outras coisas, claramente é muito diferente, os valores são muito diferentes e eles são menos coerentes do que eu estava avaliando na época e continuo avaliando do mesmo modo. Mas ainda aí vem a questão do protestantismo, né? E daí você olha o protestantismo e olha o catolicismo. E claro que o ônus da prova é muito mais protestante. Em que sentido? O protestantismo surge em 1500. Se você abre uma árvore, é meio óbvio. Você fala, bom, a Igreja Católica surgiu quando? E quando surgiu a Igreja Protestante? São perguntas... E olha que na época eu não tinha viés para nenhum lado, entendeu? Por isso que as pessoas falam, porque você tem um viés católico. Meu viés era tão assim aberto que se tinha um viés para alguma coisa, era anticatólico, de origem, né? E aí eu olho e falo, mas o problema da defesa do argumento protestante é que, bom, por 1500 anos isso não existia e aí apareceu. Isso. Então ele tem um ônus da prova muito grande, que é mostrar que a história da igreja prévia a esses 1500 anos não seria católica. Isso. E quanto mais você estuda a história da igreja, o começo da história da igreja, mais católico fica também. E aí eu entro nessa, né? E aí eu começo a estudar um pouco dessa história da igreja. Eu faço na época, tem um site chamado cristianismo.org na época, que hoje é outro domínio, mas que tinha um livro chamado A Educação Segundo a Filosofia Perene, que era muito bom. E eu leio esse livro. E eu faço na época, que depois eu descubro que o autor era o Antônio Donato, né? Mas na época eu não sabia quem era o autor. E eu começo a fazer o curso de catequese do Padre Paulo Ricardo. Na época, o Padre Paulo Ricardo, eu falei isso para ele, né? Que eu peguei uma época que era realmente a imagem muito pior, tinha o catecismo amarelo, assim, era bem o começo do trabalho do Padre Paulo Ricardo. E aí fiz minha primeira catequese com aquilo e comecei na missa. Eu não sabia eu não conhecia ninguém que fosse à missa, então fui falar com a minha avó, que era a última pessoa que eu conhecia que ia à missa há um tempo. E a minha avó falou de uma igreja, apareci lá, fui me confessar e aí comecei a frequentar a missa, né? Comecei todo dia na missa. Caramba. E li essa história dos santos, e aí li um livro chamado A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Esse livro eu li 3 vezes seguidas. Caramba. Me encantei por ele e eu falei, bom, quero viver isso, quero viver essa vida intelectual. Então a minha jornada na filosofia, na vida de estudos, ela está 100% vinculada à minha conversão. Ela não tem um momento diferente dos dois, né?
E foi a partir dali. Depois eu fui conhecendo amigos católicos, conheci minha esposa na PUC. Ela também era estudante de Direito e ela ia na missa, então eu encontrei ela lá. Um amigo meu me apresentou ela. Mas, assim, em resumo, nunca houve uma jornada na minha vida de estudos dissociada da fé, né? Que legal, cara. Isso é muito interessante, porque agora para você ver o que é personalidade, né? Tem gente que chega aqui, olha, eu fui no encontro, falaram de Deus, eu mudei de vida, eu fui numa missa, eu fui num... No seu caso foi algo totalmente assim particular, né? Eu fui buscando algum caminho e cheguei de certa forma nessa convicção e estou por ela até hoje. Sabe o que eu acho engraçado, cara? É que não foi um impedimento do seu posicionamento claro ao catolicismo de você furar tantas bolhas e ser chamado para lugares de nichos totalmente diferentes, né? Sim. E você considera que o falar abertamente da sua fé acaba contribuindo para que as pessoas pudessem ver você como uma base mais sólida? E se alguma vez já atrapalhou, já foi criticado, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que ser criticado ou ser atacado por ser católico é toda hora. É meio que o estado natural. O mundo toda hora, foi ótimo. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas o mundo é controlado por valores anticatólicos, né? Assim, o sistema político-social global é anticatólico. E isso, claro, gera uma série de efeitos na sociedade. Há uma tolerância para o catolicismo se o catolicismo for aguado, se não for real, mas não há uma tolerância se ele for real. Então, se a pessoa falar assim, não, eu defendo a tradição da igreja, defendo os ensinamentos e tal, você vai se chocar com uma série de estruturas de poder que o mundo atual coloca. Da ONU à grande mídia, ao sistema universitário internacional, a fundações internacionais, o que é que seja. Você vai enfrentar a oposição. Então, primeiro que não tem como você se posicionar como católico e não ter algum tipo de perseguição no ano de Nosso Senhor de 2024, entendeu? Que é esse. E nos próximos, acredito que vai continuar igual. Então, algum grau de perseguição tem. Agora, é assim. Por que mesmo sendo abertamente católicos, as pessoas que são de fora do meio querem ouvir? Vamos lá. Então, acho que eu acho que eu entendo bem a perspectiva de quem não é católico, porque eu vim de uma perspectiva que eu não era. Legal. Então eu consigo entender mais ou menos como que a pessoa pensa, o que ela está pensando, porque eu parti desse ponto. 2, eu acho que é uma perspectiva muito focada em estudo e vida intelectual. Então, como são argumentos muito racionais, muito fundamentados na tradição literária, filosófica e tal, é difícil para a pessoa não engajar com os argumentos. Sim. Porque se a pessoa fala assim, não, eu não quero saber de Dostoiévski ou de demonstrações racionais, ela um pouco atesta contra ela, né? Não tanto. Porque imagina, você fala para ela, a tradição literária é católica. E dela fala, não, dane-se Shakespeare, Dante e Dostoiévski. O lado dela soa como anti-intelectual. Então ela receia muito em fazer isso. Ela fica receosa, ela pensa assim, não, se eu fizer isso eu vou mostrar minha própria ignorância, né? E que me parece que é desagradável. E depois tem o ponto de que eu acho que muitas pessoas têm muita vergonha em defender o ponto de vista católico. Elas se sentem envergonhadas, elas não se manifestam tão claramente. E eu acho que isso evoca menos respeito do que se manifestar claramente. Eu acho que ser aberto e ser claro, as pessoas respeitam, elas entendem quando você está mentindo e quando você está sendo sincero. Elas intuem isso. Existe um feeling natural de esse cara está falando a verdade, esse cara está mentindo. As pessoas podem se enganar sobre isso. Mas, no geral, as pessoas sentem quando você fala alguma coisa com com sinceridade. Sinceridade plena só Jesus Cristo, mas assim, 120% só Jesus Cristo. Mas existe algo que é atrativo na pessoa afirmar os seus valores com clareza, né? Então, eu entendo que é uma mistura de, uma coisa bem fundamentada que a pessoa acredita de verdade e o cara quer ouvir. Aí, quando o cara quer ouvir... E essa autoestima de dar um posicionamento católico vem do seguinte, né? A nossa civilização foi construída pelo catolicismo. Os grandes homens são os santos da igreja. A crise da cultura é a crise dos santos. O ponto de vista da igreja é um ponto de vista que casa totalmente com a verdade. Ele é a verdade.
Então, tem que ter aquela autoestima dos filhos de Deus, né? Quer dizer, Deus é meu pai, então eu tenho autoestima de quem está fazendo a sua vontade. Eu acho que num dia de um dos batizados de seus filhos e tal, e marca a sua esposa e diz: obrigado por mudar a minha vida, né? E até que ponto que aquilo que ela é como católica foi construindo também o pensamento do Guilherme como católico. Assim. Muito. Eu já queria casar com uma esposa que vivesse uma vida de fé, que tivesse uma vida de fé como um dos pontos principais da vida dela. Eu lembro até que eu fui ler na Bíblia sobre como achar uma esposa e tinha aquela passagem, né, do poço, né, que, se não me engano, é Rebeca, né, que ela dá água primeiro, né, pro animal, depois para ela mesma, que mostra o espírito de sacrifício. Sim. E mostra uma pessoa abnegada. Então eu já queria achar uma esposa que colocasse a vida de fé em primeiro lugar e que se preocupasse com os outros. Então a Ana Clara, minha esposa, ela era uma pessoa que eu via ela sempre na igreja, eu via ela sempre estudando, eu via ela sempre esforçada. E esses foram os critérios principais que eu olhei para chamar ela para sair. Eu basicamente entendia que o centro do lar é uma vida de fé. E que se a esposa não tem essa vida de fé, o lar mesmo ele não cumpre a sua função da maneira mais plena, né? Então, Ana Clara, na verdade, ela ia na missa com mais frequência do que eu, ela ia todo dia sem falta, ela tinha formação, direção espiritual frequente, ela já tinha toda uma vida de piedade muito intensa, ela frequentava os meios de formação do Opus Dei, né? E eu lembro que eu vi tudo aquilo como positivo, né? E aí, quando nós começamos a sair, a nossa jornada foi muito em conexão, né? A vida espiritual sempre me puxou bastante para a piedade. Ela sempre guia a nossa família. Ela é extremamente zelosa e preocupada com isso. Então, todos os dias, ela deita na cama, ela puxa umas orações, ela puxa o evangelho. Ela é uma... Não tem jeito de não ser. Ela empurra a gente para ir na missa de manhã, se a gente não vai. Claro, ela está sempre preocupada com a fé das crianças. Então, ela tem uma vida... Eu acho que eu puxei muito ela para a vida de estudo e ela me puxa muito para a vida de piedade. Assim,